Então, João 3,16, ele nos traz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo da salvação. É aqui que está o centro do Evangelho na Bíblia. É aqui que está o sacrifício de Cristo. E aí eu vou separar esse versículo em 6 pontos diferentes, que são o seguinte. Desculpa, passei demais. Porque Deus amou o mundo. É a primeira frase que tem no versículo. É a primeira oração que tem ali. Ele está explicando por que Deus, que é o maior ser que nós conhecemos, que é o suprassumo do poder, por que Ele se permitiu amar ao mundo, amar a nós, inclusive como pecadores, por que Ele fez isso? E por que Ele amou um sentimento que é o sentimento mais forte que existe? Porque se a pessoa tem amor, ela não vai ter, esse amor vai superar o ódio, vai superar a raiva, vai superar a tristeza. Então o amor, ele tem esse poder, ele é o sentimento mais forte que existe, que nós conhecemos. Então por isso que colocou Deus, amou, e o mundo inteiro, não tem distinção, não tem separação de pessoas. O mundo todo, que é o maior espaço que nós conhecemos com vida. Então Deus amou o mundo inteiro. O ser suprassumo de tudo teve o maior sentimento pelo maior espaço que nós conhecemos. E isso é o amor de Deus. Só que esse amor, ele não pode acabar conosco. Ele não pode chegar na minha vida e falar para mim assim, eu recebi o amor de Jesus Cristo, eu recebi o sacrifício de Jesus Cristo, estou salvo e pronto. Ele não pode acabar aqui. Ele tem que ser transmitido para as outras pessoas. Ele tem que ser levado para que todos conheçam deste amor. Porque este amor foi pelo mundo. Este amor não foi pelo Bruno. Este amor não foi pelo pastor Severino, não foi pelo pastor William. Este amor foi pelo mundo. E esse amor, ele tem que ser levado para o mundo. Tem que ser entregue para o mundo. E lá em João 13:34, ele nos dá este ordenamento, que é, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo que o amor que Ele entregou para nós temos que entregar para todo mundo, nós temos que entregar para o nosso próximo, nós temos que entregar em toda oportunidade que nós tivermos, nós temos que falar deste amor para as pessoas, porque um amor tão imenso, um amor tão incomparável, ele tem que ser entregue para todo mundo. A gente às vezes acha assim, será que eu devo realmente falar do amor de Deus? Uma comparação muito interessante é que todos aqueles que dirigem hoje, que têm carro, acham um absurdo pagar o preço da gasolina. Mas se um amigo seu passar num posto e ver um posto com promoção, ele vai te avisar da promoção, porque é uma coisa boa. Da mesma forma o Evangelho. A gente recebeu a salvação, a gente tem que ter o coração aberto para entregar isso para outras pessoas, porque é uma coisa boa. É a finalidade da nossa vida aqui, como a gente cantou agora, adorar é o que sei e adorar é o que sou. É isso que flui da minha essência, isso que sou eu. E a gente tem que mostrar para as outras pessoas que procuram essas alegrias no mundo, em festas, em bebedeiras, em até, eu não sei como dizer, mas procuram isso até em drogas. Procuram saciar essa necessidade. Por quê? A essência do ser humano é adorar a Deus. E nós conhecemos isso, nós entendemos isso e temos a oportunidade de passar, e não só a oportunidade, obrigação de passar isso para o nosso próximo. Nós temos que entregar isso para o nosso próximo, esse amor que nós recebemos. O segundo item desse versículo, ele fala de tal maneira. É um ponto muito simples, são 3 palavras. A palavra do meio é de tal. O que quer dizer esse tal? Nós temos aí milhares de palavras dentro da língua portuguesa, nenhuma palavra coube para expressar o amor que Deus teve por nós. Então não tem por que a gente não compartilhar esse amor com o próximo. Essa palavra foi simples, pequena, porque não cabia em outra palavra, não tinha outra forma. E esse amor é um amor muito grande. E qual a prova que temos desse amor para Deus conosco? A Bíblia fala que Jesus se despiu da sua glória. Jesus deixou o céu. E o que Jesus deixou? A gente fica assim, pensando,
o que será que Jesus abandonou para vir na terra para me salvar? 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que nós não conseguimos imaginar, o que nós nunca vimos na nossa vida, o que a gente não cabe no nosso pensamento, é o céu. E Jesus deixou o céu para vir na terra, porque Ele preferiria que nós estivéssemos com Ele. Um exemplo disso é que se eu tivesse uma mansão enorme, maravilhosa, naquelas fotos que a gente vê às vezes na internet, que só de olhar a foto a gente sente paz e tranquilidade, aqueles mares bonitos, casas grandes, confortáveis, será que eu teria condições de abrir mão desse meu conforto, desse meu espaço, porque uma pessoa está precisando de mim? Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez para trazer a salvação para a nossa vida. Só que é além disso, porque o que a gente vê hoje, o que a gente conhece, não é o céu. A Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Eu seria muito fácil, muito capaz de abandonar a melhor situação, o melhor lugar que eu tivesse, para vir aqui e trazer socorro para um amigo que eu amo. Trazer socorro para um parente querido. Isso para mim seria possível. Eu conseguiria fazer isso. Mas eu conseguiria fazer isso por uma pessoa que matou um parente meu? Eu conseguiria fazer isso por um estuprador? Eu conseguiria fazer isso por um assassino, por um bandido? Eu não conseguiria fazer isso. Mas foi isso que Deus fez. Deus abandonou aquilo que nós não conseguimos identificar para salvar a minha vida e para salvar a vida também daqueles que estão no mundo perdidos. E esse amor não pode acabar aqui. Esse amor ele não pode parar dentro das quatro paredes. Esse amor não pode morrer aqui, ele não pode chegar em mim e acabar. Ele tem que ser expressado e levado para as pessoas que estão lá fora. Aquele assassino, ele tem direito ao perdão de Deus, ele tem direito à salvação, porque Jesus morreu por ele também. Que deu seu Filho unigênito. Essa daqui foi a maior doação que foi feita. Eu citei que eu teria muita condição de abandonar um lugar físico que eu tivesse muito bom e vir aqui para ajudar uma pessoa, um amigo, um parente. Mas minha esposa está grávida agora, eu te confesso que eu não sei se eu teria condições, te confesso que eu não sei não, eu tenho certeza que eu não teria condições de dar o meu filho para salvar uma pessoa. Eu não teria essa condição. E esse foi o amor que Deus teve por nós. Ele deu o seu único filho, ele deu o seu filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Essa é a maior doação que foi feita na história. E é por causa dessa doação que nós temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque ninguém mais na face da terra que tenha estado aqui ou que venha a estar vai ter condições de doar a mesma coisa que Deus doou por nós. Então a gente tem que adorar a Deus única e exclusivamente, porque só Ele é capaz deste amor. O quarto ponto é para que todo aquele, e eu mencionei isso no início, não tem distinção, não faz diferença. Para mim, que estou aqui com vocês hoje, que conheço muitas pessoas aqui, que eu, graças a Deus, tenho um relacionamento de amizade com todos, Deus morreu por mim. Mas Deus morreu também pelas pessoas que estão dentro do Carandiru não, né? Mas pessoas que estão dentro da Papuda, das pessoas que estão dentro de presídios, tá? Que inclusive continuam matando e usando drogas lá dentro, continuam se prostituindo. A morte de Jesus foi por eles também. E a gente esquece disso. A gente esquece que a morte do Senhor também foi por aquelas pessoas. A gente esquece de propagar este amor. Então, como eu falei, o que Jesus deixou no céu, o que Jesus abandonou, não foi só para as pessoas que têm condições de tomar banho todos os dias e vir cheiroso para a igreja. Foi pelas pessoas que não têm uma casa para dormir e que às vezes estão na beira das ruas bebendo, usando drogas, porque o frio está incomodando demais o seu corpo e esses alucinógenos faz com que eles esqueçam. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes ele não tem opção, que a opção dele é essa, que a opção dele, a única escolha que ele teve na vida foi essa. Ninguém nunca deu para ele uma oportunidade, ninguém nunca deu para ele um abraço. E ele está carente, ele está precisando disso, ele está pedindo esmola e está querendo a sua atenção, ele está querendo que você se volte para ele, para entregar para ele alguma coisa além do que o mundo entregou naturalmente. E o mundo é cruel, o mundo entrega muita dor, muito sofrimento. Nós temos oportunidade de estar aqui tomando banho, temos casa para morar, temos comida para comer,
E tem muita gente passando necessidade. Tem muita gente roubando para comer. E tem muita gente cruel também, roubando e matando por puro prazer. Mas por eles também Deus morreu. Por eles Deus também se sacrificou. E para que todo aquele que nele crê, Romanos 3, 21 a 23. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem separação de um pecado maior ou um pecado menor. Deus morreu porque todos nós pecamos. Todos nós somos sujos. Todos nós não merecemos a salvação. E por isso ela é dada de graça. Porque não tem nada que nós possamos fazer que venha trazer merecimento da salvação. Eu ajudar uma pessoa na rua, eu levar uma cesta básica, eu abraçar uma pessoa que está triste, eu tirar um usuário de drogas da rua, não vai fazer com que eu mereça a salvação. Eu continuo pecador, eu continuo precisando da graça de Deus, da salvação por graça, da salvação de graça. É isso que Ele ofereceu para a gente. E Ele ofereceu para todo mundo, não tem distinção. Anteriormente, isso era só para o povo de Israel. E é por isso que no versículo ele cita lei e os profetas, porque era pela lei de Moisés. Só ia ser salvo quem seguisse todas as leis de Moisés. E os profetas testificavam disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem o amor de Jesus. A gente tem a salvação pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E essa salvação, ela tem que ser passada para todo mundo. Ela não pode morrer em mim. E esse culto hoje, ele é voltado para isso. Para a gente valorizar as pessoas que estão lá fora. Porque aquelas pessoas também são ouro precioso perante Deus. Aquelas pessoas também precisam e são dignas de salvação. Depende de nós levarmos isso para eles. Nós temos essa missão, nós temos essa tarefa de levar para essas pessoas o amor de Deus e a salvação. Que nele crê. Que nele crê é um outro ponto desse versículo que é muito simples, que é muito pequeno. E qual é a importância dele? Ele coloca que nele crê. O que a gente precisa fazer para ser salvo? A gente precisa aceitar o amor que Ele teve por nós. Eu posso muito bem largar a casa bonita que eu tiver e vir para salvar ajudar um ente querido, que eu já disse que eu não teria condições de ajudar uma pessoa desconhecida, um estuprador. Mas se eu vier aqui ajudar um ente querido, eu teria condições. Eu posso muito bem fazer isso. E se ele não quiser? O que vai acontecer? Se ele não aceitar a minha ajuda, o que vai acontecer? Então ele precisa simplesmente crer. E crer é o sentimento mais simples, mais puro. E Deus compara isso às crianças. E aí eu trago um exemplo que quem é pai aqui sabe. Se for num clube com uma criança, você pode entrar na piscina mais funda. Se você estiver lá e falar assim, vem meu filho, que o papai segura. Ele vai pular. Porque ele acredita no pai dele. Ele confia no pai dele. E esse acreditar é um sentimento puro que a criança tem. E é o mesmo sentimento que Deus quer que nós tenhamos nele, ao aceitar o sacrifício de Cristo. Ele quer que nós estejamos crendo que esse sacrifício que Jesus fez, que não foi simplesmente de morrer, ele começou antes, ele começou abandonando o céu, abandonando a glória dele, para ser como nós aqui na terra, não cometer pecados, ser sacrificado pelos nossos pecados, e não só isso, ressuscitar também para nos salvar dos pecados. Então isso foi o que Jesus fez. Esse é o amor que Jesus tem por nós. E nós precisamos simplesmente crer nisso. Nós precisamos simplesmente acreditar que esse amor que Ele nos deu é o suficiente para a nossa salvação e para a redenção dos nossos pecados. Mateus 18,3 traz o seguinte, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se o nosso coração não tiver a pureza de uma criança que confia no pai quando ele fala, pula que eu vou te segurar, a gente não vai herdar o reino do céu. E é por isso que isso é uma coisa muito simples. É por isso que isso é traduzido de uma forma tão básica, tão simples, tão comum. Porque o acreditar é fácil. A gente acredita até em mentira, de tão fácil que é acreditar. E é isso que a gente precisa fazer para receber a salvação.
E o sexto ponto é muito importante. Não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é uma promessa que Deus fez. Ele amou o mundo desde antes da criação, como diz lá em João 1. Ele amou o mundo antes da criação do mundo. Ele deu o seu filho se despiu da sua glória, veio à terra para estar entre nós. Ele morreu por nós, para que todo aquele que nele crê, aí é que vem a promessa, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma promessa que Jesus já fez. E o mais interessante dessa promessa é que essa promessa não vai se cumprir. Essa promessa ela já se cumpriu. Apocalipse 1:5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O terceiro ponto que eu trouxe nesse versículo, ele fala que Jesus enviou o seu único filho, o seu unigênito. Aqui, na última parte do versículo, a gente olha para Apocalipse 1:5 e ele já não chama mais Jesus de unigênito, ele já chama Jesus de primogênito. Por que primogênito? Porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. E isso porque Deus já disse, ele é o primeiro, todos os outros vão ressuscitar para estar comigo. Todos os outros agora são meus filhos. Eu tinha apenas um filho, e por causa do sacrifício desse meu filho, todos nós agora somos filhos de Deus. Então ele entregou o filho unigênito, mas ele recebeu de volta só o primeiro. E todos nós estaremos com ele um dia. Iremos glorificar o nome dele. E não há motivo para a gente não divulgar isso para o mundo inteiro. Porque esse amor muda o mundo. Esse amor muda cada vida. Esse amor, essa promessa, ela não acabou no versículo. Ela já se cumpriu. Ela se cumpriu no ato da ressurreição de Cristo antes que eu nascesse. Antes que eu tivesse nascido, Jesus já falou, o Bruno vai ser meu filho também. Jesus Cristo morreu e veio como primeiro, porque depois dele o Bruno vai estar aqui comigo, e ele vai me chamar de pai. E é esse amor que a gente tem que divulgar, que a gente tem que propagar para o mundo inteiro. É esse amor que nós temos que apresentar, porque não tem expressão. É um amor de tal maneira que a gente não consegue expressar ele. E a gente tem que apresentar isso para todo mundo. E é por isso que ele fala em João também, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não existe outro caminho. Não existe ninguém que tenha tido o mesmo amor, o mesmo sacrifício e a mesma ressurreição que Jesus teve. Um pai, ele pode dar a vida pelo próprio filho, mas ele nunca vai conseguir ressuscitar para salvar esse filho. E Jesus fez isso por nós. E Jesus ressuscitou não como unigênito, mas sim como primogênito. E hoje todos nós somos filhos de Deus. Então, para finalizar isso aqui, resumindo os 6 pontos, eles são o quê? O maior sentimento. O amor de Deus é o maior sentimento que nós podemos identificar. A maior expressão, de tal maneira, é uma expressão que não cabe no nosso dicionário. É a maior expressão que foi dada dentro da Bíblia. É a expressão do amor de Deus. A maior doação. Deus deu o que ele tinha de melhor. Deus deu o filho unigênito dele, entregou a coisa mais preciosa que ele tinha, para que todos nós fôssemos preciosos para ele também. A maior aceitação, porque ele não faz distinção, ele aceita todas as pessoas, todo aquele que nele crê. Então todo mundo que acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua salvação, será salvo. Essa é a maior aceitação que existe, porque a gente não consegue agradar a gregos e troianos. A gente não consegue ser bom para todo mundo, mas Deus conseguiu isso. Teve o sacrifício de Jesus para que todo mundo tivesse aceitação, para que todo mundo tivesse a salvação. Então é a maior aceitação que tem. E a maior simplicidade, que basta a gente crer em Jesus. Basta a gente acreditar no sacrifício dele como suficiência para a nossa salvação. Essa é a maior simplicidade que tem para a gente ser salvo. A gente não precisa mais cumprir à risca todas aquelas leis que a gente não conseguia. Nem o povo de Israel conseguia e tinha que sacrificar com frequência animais para poder receber o perdão do seu pecado. Jesus foi o cordeiro que foi imolado para nos salvar do nosso pecado. E esse cordeiro foi o último. A gente não precisa mais sacrificar nenhum animal para ser salvo.
A gente já tem a salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. Basta a gente aceitar isso. E a maior promessa que Ele nos deu, foi a da vida eterna. E Ele já cumpriu essa promessa no ato da ressurreição de Cristo. Ele já deixou de chamar Jesus de unigênito e começou a chamar Jesus de primogênito. Essa promessa não é uma promessa para amanhã, não é uma promessa que ela vai ser feita só quando Jesus voltar para nos buscar. Essa promessa de Jesus já se cumpriu, porque Ele já nos chama hoje de filhinhos queridos. Ele já nos chama hoje de filhos amados. E essa promessa já se cumpriu hoje. E o que a gente leva para as pessoas lá fora? O que a gente leva para as pessoas quando a gente tem oportunidade de apresentar? Eu vou trazer um vídeo para vocês olharem, e esse vídeo ele é muito interessante como se colocar no lugar. Bom dia, senhores. Desculpa estar atrapalhando a viagem de vocês aí. Desculpa mesmo. Eu poderia estar matando, roubando, mas eu não quero isso pra minha vida, não. Abraço, abraço, abraço a fonte que o tempo leva, o peito apertado, lembrando de quem lhe resta. Sim, quero sim a fonte que o tempo leva. Desculpa estar atrapalhando o dia de vocês aí. Desculpa mesmo. Poderia estar matando, poderia estar roubando aí. Mas eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não tenho pai. Faz um tempão que eu não ouço eu te amo da minha mãe. Eu só quero um abraço, senhor. Faz um tempão que eu não me sinto amado. Sabe, sua mãe, eu não vou levar dinheiro, não. Eu não vou levar um tostão, senhores. Eu só queria um abraço, senhores. Um abraço. Pra você não pode valer nada, não. Mas pra mim vale. Vale muito. Hoje eu amanheci carente. Eu queria só um abraço. Aceitou me abraçar, vendo minha situação, todo sujo. É da mesma forma que Deus te aceita. Aleluia, Deus! É assim que Ele enxerga. A gente cheio de pecado, sujo, imundo, fedendo. Mas Ele te ama. E Ele te ama tanto que certo dia Ele deu o seu filho para morrer por você. Ele deu todo o sangue para você estar nesse momento, curtindo esse belíssimo dia. Para você estar indo e depois ter um abraço dos seus pais,
dos seus familiares, ter uma comida na mesa, do que você está vestindo agora, do que você ter saúde, do que você saiu de casa e nada lhe aconteceu. Tem uma bala perdida, te atingiu. Glória a Deus. Porque Ele te ama. Ele preparou esse dia belíssimo para você. Eu não valho nada, Senhor. Eu sou desse jeito aqui, ó, imundo, cheio de pecados. O meu pecado fede, mas Ele me ama. Ele não está importando o que eu uso, o que eu causo, o que eu passo de perfume. Ele te ama também. Aleluia, Deus. É certo. Às vezes a gente não abre nem a boca para dizer: Deus, eu preciso de Ti. Mas o nosso sentimento fala isso. Para fazer o que a gente sente, que é do tamanho dele só. Que Aleluia. Ele pode preencher. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho no coração, eu reparto com vocês. Eu quero dividir com vocês. Eu tenho Jesus no coração. Se eu posso ter Ele, você também pode. Porque as riquezas daqui vão ficar. Mas, cara, prefira uma riqueza nos céus. Sua vida eterna. Eu quero abençoar o dia de vocês. Que Deus possa levar vocês com segurança, em paz. E o amor de Cristo também. Jesus te ama.